Olá, seja bem-vindo a mais uma Aula Magra Entrevista. E hoje, fora da minha zona de conforto, estou cá, na Baixa de Lisboa, para falarmos de um tema que, de certeza absoluta, interessa-te. Não saias dali, fica atento à Aula Magra Entrevista, porque hoje vamos perceber milimetricamente, a partir de quem vive esta realidade, a seguinte questão: ninguém nasce homossexual, ou seja, nós queremos saber se de facto as pessoas que vivem nesta condição, se esta condição é inata, é adquirida, ou seja, se é fruto de relações sociais, se as pessoas nasceram de facto homossexuais. Queremos saber nada mais do que melhor perguntar a quem é de facto para sabermos se esta questão, se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Ninguém nasce homossexual. Gays, lésbicas, fica atento a esta magra entrevista, não saias dali e acompanha-nos nesta viagem. Quando é que percebeu que de facto era homossexual? Eu identifico-me como queer, que de certa maneira não é só homossexual, está dentro da comunidade LGBT, mas não me identifico com com nenhum rótulo, assim dizendo. Identifico-me como uma pessoa dentro da comunidade LGBT, mas não com o rótulo de gay ou de pansexual ou de qualquer que seja o rótulo dentro da comunidade LGBT. Identifico-me como queer para não ter rótulos. É uma coisa, eu sinto que é uma coisa que a pessoa sempre sabe, mas tenta ao longo da vida, quando não aceita logo desde pequeno, acaba por esconder e tapar um bocado e acabar por negar, mas à altura acaba sempre por vir ao de cima e a pessoa acaba sempre por saber. E no seu caso, quando te percebeste desta condição, tu aceitaste logo, rejeitaste, tiveste dúvidas? Qual foi a tua reação? A primeira reação é sempre um bocado assustadora, porque é uma coisa desconhecida, uma coisa que a pessoa não sabe, uma coisa que a pessoa não está confortável ainda, é um caminho de descobrimento que a pessoa tem de fazer, e cada pessoa tem sempre o seu tempo até se sentir confortável em partilhar isso consigo mesmo e com os outros. Okay. Se alguém lhe dizer que ninguém nasce homossexual, esta afirmação é verdadeira? Se alguém lhe dizer que ninguém nasce homossexual, esta afirmação para si é verdadeira ou falsa? Eu sinto que nós, cada um é único e, por exemplo, nós não somos rótulos, nós não nascemos todos iguais, cada um nasce com as suas características. Se ninguém nasce homossexual, porque é que há pessoas que nascem heterossexual se é homossexual? É uma sexualidade igual a qualquer outra. Não é heterossexualidade não é o normal, não existe o normal. Existe sexualidades que a pessoa simplesmente nasce com e vai desenvolvendo ao resto da sua vida, e que vai se descobrindo e pronto. Sinto que não existe uma sexualidade como se nasce. Sinto que a pessoa nasce sendo ela mesma e vai-se descobrindo. E no seu dia a dia, sofres preconceito ou não sequer até percebes disso? Eu sinto que é um caminho comprido, porque acaba-se sempre por sofrer algum tipo de preconceito, porque infelizmente a nossa sociedade não aceita completamente as pessoas que pertencem na comunidade LGBT, mesmo que digam que estamos no século XXI e que agora toda a gente é gay ou toda a gente... Não. As pessoas dizem que toda a gente é gay porque as pessoas nunca viram as pessoas assim felizes e tão abertas no público. E eu sinto que sim, eu já sofri preconceito, como muitas pessoas dentro da comunidade LGBT, infelizmente, porque é a sociedade em que vivemos e é uma coisa que temos de combater todos os dias. E para qualquer pessoa que esteja a sofrer algum preconceito, a melhor coisa é ignorar. Não vale a pena dar importância a isso, porque quanto mais damos importância, mais isso se torna frequente. Tem de se ignorar, tem de se combater, tem de ser uma coisa que não temos de dar importância, mas responder de uma forma violenta, de uma forma igual ao que é recebida, não é resposta. Tens uma dica para dar a quem percebeu-se que é homossexual e está com dificuldade em assumir-se a si e à sociedade, ou então a alguém que está agora a nos assistir,
mas que não percebem nada de homossexualidade e também sei que há pessoas que são preconceituosas por desconhecerem mesmo a realidade, o que é de facto ser homossexual. Que dica tens para dar a este meu público? Para quem se percebeu agora que é homossexual ou que está dentro da comunidade LGBT, não é preciso ficar com medo, porque é uma coisa completamente natural, é uma coisa igual a todas as outras. Não se sintam pressionados a assumir, porque assumir não é necessário, principalmente assumam para vocês mesmos, que é a coisa mais necessária que existe. Nós precisamos nos assumir para nós mesmos, mais do que para as outras pessoas, porque nós pensamos mais do que como é que as outras pessoas nos veem, do que como é que nós nos vemos a nós mesmos. Portanto, foquem-se mais em interiorizar isso em vocês mesmos e perceber que não há mal e que não é preciso, não há problema nenhum. E para quem não percebe, para quem é preconceituoso, quem está aí a dizer sai daí, que horror, não é preciso ter tanto ódio. Eu nunca fiz nada de mal a ninguém, portanto eu sinto que não há razão de me fazerem mal de volta só pela pessoa que eu sou. Eu faço o melhor todos os dias para ser uma melhor pessoa, e menos ódio, por favor. Ódio não vos vai levar em lado nenhum. Dizerem coisas más não vai vos levar a lado nenhum, só vos vai levar para baixo, porque não nos vai afetar só a nós, vai-vos afetar também a vocês, porque se derem ódio só vão receber ódio de volta e assim nunca vamos ter paz. E enfim, tentem compreender melhor que isto não é nenhuma monstruosidade, que é normal e que não é necessário tanto ódio. Cá na Aula Magna Entrevista a esclarecer alguns temas, alguns assuntos ligados ao homossexualismo. Portanto, diga-nos, quando é que te percebeste desta condição e qual foi a tua reação em relação a esta condição? Sim, para começar eu me descobri com 13 anos, eu senti que eu não tinha atrações por mulheres pelo sexo feminino, mas pelo sexo masculino. Para mim foi muito complicado no início porque eu não tinha nenhuma figura homossexual em que eu pudesse me inspirar ou saber o que era. Então foi tudo descoberto por mim mesmo e foi sozinho, foi muito difícil. Foi aos 13 anos? Aos 13 anos. Então, se alguém te dizer que ninguém nasce homossexual, para ti essa afirmação é falsa ou verdadeira? É falsa, porque eu não tinha nenhuma figura homossexual ao meu redor, na escola, tanto que eu fui o primeiro homossexual na escola. Então não tinha ninguém a quem me inspirar para ser homossexual. Então, quando percebeste, assumiste logo a condição. Sim. E em relação aos teus familiares e amigos? Foi sempre bem complicado. Eu, a primeira, assumi para os meus amigos, foram compreensivos, todo mundo aceitou, porque já todo mundo me conhecia. Então, a minha condição sexual não alterava em nada. Eu continuava sendo Gleison e continuo sendo até hoje. Para eles era só um pequeno ponto, não fazia diferença para eles. E para a minha família foi bem complicado. Eu comecei a dar sinais e percebi que eles não iam aceitar a minha condição sexual. Então eu preferi guardar e eu voltei a retornar a contar para eles com 16 anos. E quiseram me levar para a igreja, para falar que eu estava errado, que era só uma fase. Então eu me privei de contar para a família novamente. E quando eu fiz 18 anos, no meu aniversário de 18 anos, eu disse que era o que eu gostava, era o que me fazia feliz e que eu não estava me sentindo bem, sendo que todo mundo sabia e para eles não aceitavam. E desde então eles me aceitam muito bem, graças a Deus. Ok, a família aceitou, problema resolvido. Pois não, em relação à sociedade, o dia a dia? A sociedade, acho que a gente tem que lidar, a gente não pode abaixar a cabeça para o preconceito, ele existe e a gente não pode se acostumar com o preconceito. Porque se a gente se acostumar com o preconceito, mais e mais pessoas vão estar fazendo preconceito. Então a gente tem que batalhar. Eu creio que as pessoas, os homossexuais de antigamente, batalharam muito para ter a liberdade que a gente tem hoje. Hoje eu posso andar na rua sem ter medo de ninguém. E se eu me sinto afligido por alguém, eu tenho quem me proteja. Hoje nós temos muitos direitos, os LGBTs têm muitos direitos, então a gente pode correr atrás disso. Então não deixa se abater pelo preconceito. Boa, e eu sei que há pessoas que, por exemplo, são preconceituosas porque não conhecem esse mundo, não sabem o que é ser
homossexual. Então gostava que que desse uma dica a quem nos está a assistir sobre o que é ser homossexual e como é que as pessoas devem enfrentar, as pessoas que de facto perceberam que são, como é que devem enfrentar esta condição. Sim, para as pessoas que são homossexuais e têm dificuldade para falar com os amigos, falar com a família, e sabe que é complicado pra gente, tempo. Dê tempo ao tempo. O tempo melhora tudo, você vai perceber que o que você está passando naquele momento vai passar daqui a alguns anos, porque é mais interno da gente do que para o próximo. A gente não precisa esperar do próximo para ser o que a gente é. A gente é assim, então é o tempo. A gente vai saber lidar com as pessoas e com o mundo ao nosso redor ao longo do tempo. Eu aprendi muito na minha vida. Eu tentava me mostrar de uma forma muito mais que eu não era. Percebe? E para as pessoas que são homofóbicas ou que não entendem o que são os gays, é a mesma forma que um hétero, vamos colocar entre aspas, porque não só os héteros, doutor, médico, advogado, é só uma nomenclatura, não diferencia a pessoa do que ela é ou deixou de ser. Ela vai continuar sendo branca, preta, morena, mulher, homem, é indiferente. Se você não tem nada com essa pessoa, sexualmente ou amigavelmente ou whatever, você não tem nada a ver com a sexualidade dela. Se você está feliz, seja feliz consigo mesmo. Eu não me importo com... Tenho vários amigos e eu não tenho nomenclatura para os meus amigos. Eu tenho um amigo hétero, eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo lésbica, eu tenho um amigo bissexual. Eu não dou esses nomes para os meus amigos, eu tenho amigos, independente do que eles são, sabe? O preconceito para com o homossexualismo, podíamos considerá-la igual aos que, por exemplo, cá na Europa se tem para com os negros, do tipo, este é negro, portanto é outra pessoa, este é branco, é outra pessoa, é quase igual. Sim, e pra mim que sou homossexual e negro, eu me considero negro. Não, meu pai é negro, minha família é toda negra, então é bem mais complicado. Eu acho que a Europa, ela tem uma mente mais aberta em questão ao Brasil. O Brasil é um país, eu sou brasileiro, e o Brasil é um país muito diverso em questão racial e também, como é que eu posso falar, de homossexuais e héteros, é muito diversificado. Mas na Europa é uma mente mais aberta. E enquanto no Brasil a gente tem uma grande gama de pessoas e não é. E eu me sinto mais seguro aqui do que no Brasil. Por mais que no Brasil tenha mais leis em proteção aos homossexuais, aos LGBTs, do que na Europa. Quase que não há leis, mas as pessoas já estão consciencializadas de que... Exatamente, são umas pessoas normais, elas já não titulam a gente como homossexuais, somos pessoas normais. Porque também alguns dizem que são tanto africanos, brasileiros e não só vêm para a Europa fugindo mesmo do preconceito. Sim, exatamente. Porque acho que no nosso país é bem complicado. E, por ser um país tão grande, eu acho que deveria ser mais compreensível do que nos países pequenos. Porque, querendo ou não, são países pequenos, têm menos contato com culturas diferentes. Então a gente busca um país onde a gente não tem a nossa cultura para interagir e eles entendem mais a gente do que no nosso país. Eu consigo me socializar muito melhor aqui do que no meu país. Tipo, falo com Pedro. E tu és Jonatas. Não percebi. Jonatas. E outro? Jonatas. Jonatas. Ok. Jonatas, pode dizer quando é que tu percebeste que de facto vives essa condição? Quando é que tu percebeste que eras homossexual? Há quanto tempo eu percebi isso? Foi aos 17 anos, quando eu descobri e decidi me aceitar. Porque eu já, desde a infância, eu tinha sentido já sabia o que eu era, mas nunca tinha me aceitado. Eu não me aceitava por questão religiosa, eu achava que era algo errado. Aí aos 17 anos foi quando eu realmente subi e falei, olha, isso é o que eu quero, é a vida que eu quero pra mim. Se alguém lhe dizer que ninguém nasce homossexual, para ti essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu acho que é falso. Ninguém nasce homossexual, você se torna. Porque você está naquela fase de transição da infância, você tem ainda o direito de optar se você quer ser homem ou mulher.
Porque você pode nascer homem e falar, porra, é isso que eu quero, você é homem, você é hétero. Ou você pode nascer homem e falar, eu quero ser uma mulher. Então eu acho que a pessoa se torna, não naturalmente só nasce. Mas também é algo que a pessoa pode achar que é dela. Quando te percebeste que eras homossexual, quer dizer, assumiste de momento, ou tiveste dúvida, qual foi a tua reação? Eu tive dúvida na minha infância, mas eu me apercebi com 21 anos quando eu comecei a gostar do meu melhor amigo. Isso foi um pouco difícil para mim me assumir, eu assumi para ele, eu confessei para ele que eu gostava dele, e assim eu me apercebi que eu era. E como é que foi dizer à família, dizer aos amigos e gerir tudo Não isso? foi fácil dizer à família, me assumir para minha família, mas eles me aceitaram assim como meus amigos, mas não foi fácil por causa de mim, eu não me autoaceitava. Então, mas para eles foi mais fácil. Eu achava que não ia ser fácil para eles, mas para eles foi fácil. Não foi fácil é para mim, comigo mesmo. Ok, uma pergunta que, ponto, quando alguém fala de homossexualidade, está a falar somente de sexo ou é um estilo de vida? Acho que é um estilo de vida. Um estilo de vida. Quando se fala de homossexualidade, se é sexo ou estilo de vida. Eu acho que é um estilo de vida. Porque no âmbito geral, quando alguém ouve o termo homossexualidade, parece que o gestor está a falar de sexo, não é? Mas Parece que está, mas eu acho que isso é mais cultural. Isso é cultural do país. Por exemplo, nós somos brasileiros, no Brasil isso não arremete a sexo. Acredito que em um país de África ou em Portugal isso possa remeter mais. Mas no nosso caso, na nossa cultura brasileira, não. Isso remete a um estilo de vida. bom, vocês são brasileiros e estão cá em Portugal. Acham que em Portugal há mais abertura em relação a esses assuntos? Eu acho que dos países lusofônicos é o mais aberto. Eu estava discutindo com ele, hoje no Brasil morre-se mais homossexuais do que país na África, por exemplo. E no Brasil há leis que protegem os homossexuais, mas é o país do mundo que mais se mata homossexuais. Mas que aqui não há leis, pois não? Aqui há leis. Há leis. Portugal é o quarto país do mundo que acolhe homossexuais no mundo. Hoje aqui o casamento é legalizado, a homofobia é crime aqui. Portugal é um dos países que mais se aceita hoje no mundo. Mas é isso, o Brasil ao mesmo tempo que é um país que aceita, é um país que mais se mata. Então há uma contradição. Boa. Há pessoas que por acaso são preconceituosas porque não sabem nada sobre este mundo, não é? E qual seria a vossa dica em relação a pessoas que, portanto, são preconceituosas por não saber nada sobre o homossexualismo e para aqueles que perceberam que são homossexuais e não conseguem assumir-se? Bem, é uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que tipo assim, o preconceito vem de algo que você não conhece, certo? Então, para você, ao passo que você passa a conhecer a vida dos homossexuais, o que é um gay, você acaba não tendo mais esse preconceito, certo? Não sei se tu me apercebes. Então, eu acho que para essas pessoas e para as pessoas que não são assumidas, eu acho que elas deveriam dar uma oportunidade para si mesmas conhecerem esse mundo, conhecerem essa vida. Porque se elas não conhecem, elas vão ter esse preconceito, porque vem da própria palavra, é um preconceito de algo que não conhece. E para aquelas pessoas que perceberam que são homossexuais e não conseguem assumir-se perante os amigos, a família, qual é a tua dica? Não ter vergonha. Não ter vergonha, a pessoa tem que se sentir confortável. Não adianta eu querer vir para um lugar onde eu vou me sentir bem, mas quando eu voltar para minha casa, minha família me nega. Ou eu tenho vergonha de estar em casa, não ter coragem de me aceitar, não ter coragem de ser quem eu sou, quem eu estou sendo, mediante ter medo. Então a dica é, seja feliz, ame, não tenha vergonha de ser quem você é. Essa eu acho que é uma grande dica. Não ter vergonha de ser a pessoa que ela é. Eu acho que esse seria o principal fator. Você ser feliz pelo que você é. Se você é hétero, se você é homossexual, se você é bissexual, independentemente da cadeira em que você se configura, seja feliz. Tenta não mostrar seu lado amarguroso ou ser feliz quando está com os amigos e quando está em casa você demonstra ser aquela pessoa que você não é. Então, essa família aceita você mostrar quem você é. E se a família não aceitar, você tem que mostrar quem você é. Você vai se prender por algo que a pessoa não quer que você seja. Eu acho que a dica é ser feliz, basicamente.
Por causa que estive agora a entrevistar alguém que disse-me que o preconceito para com os homossexuais, gays e lésbicas é igual ao que se tem aos negros. É verdade? Não São dois concordo. preconceitos diferentes. Mas é um preconceito que ele surge da mesma raiz. Eu acredito que tanto o preconceito dos negros como dos gays parece que ele está junto com a mesma pessoa. Uma pessoa que tem um preconceito com homossexuais, geralmente ela pode ter com negros, como no caso de um branco. Mas, por exemplo, eu já estive em África, em Angola, em Cabo Verde, eu percebi que muitos africanos têm preconceito com homossexuais. A questão lá é muito delicada em África. É muito delicada. Mas eu acho que é a mesma raiz, mas não é a mesma planta, entendeu? O preconceito, ele até que para os negros é racismo, não é preconceito, né? Mas eu acho que a raiz é a mesma, que vem da ignorância. E como é que as pessoas, já para terminar, como é que as pessoas que não sabem, como é que os preconceituosos em relação aos homossexuais e qualquer outro tipo de situação devem ultrapassar isso? Por exemplo, quando tu sabes que alguém é preconceituoso para contigo, né? Quando tu olhas para essa pessoa, o que é que dizes? O que é que te vem em mente para dizer essa pessoa? Porque a ideia é que todos aceitem-se como são, não é? Eu acho que não tem o que se dizer, porque se tu falas, eu acho que a pessoa não apercebe-se disso. Eu acho que ela tem que viver algo, ter um filho homossexual, um parente homossexual, um amigo homossexual. Eu acho que só falar não surte efeito. Eu acho que ela tem que viver algo que esteja relacionado ao seu laço de familiar ou ao seu laço de amizades. É que nem o racismo. Se uma pessoa é racista, tu fala pra ela diante de algo, não. Por isso que eu digo que racismo e homossexualidade é algo que é uma raiz, mas não são duas coisas. Não são duas coisas semelhantes, é só apenas uma raiz. Tem algo aí. São preconceitos mais distintos. Não são preconceitos tolos do mundo que as pessoas tentam falar, isso. Mas ambos, as pessoas vão se sentir afligidas por estar sofrendo aquilo com ela, quando estão cometendo aquele ato de ser preconceituoso. Pra mim é isso. São duas coisas distintas, mas que se unem, na verdade. Agora, já mesmo para terminar, há pessoas que dizem que o homossexualismo tem cura, é uma doença. Isso é verdade? Pra mim não. Porque há pessoas há pais que levam os filhos para a igreja, para um médico. Não. Já desde a década de 90, a Organização Mundial de Saúde não considera uma doença, né? Já começa por aí. Então, se não é uma doença, não tem que ter cura, né? Eu escuto muito religiosos falar que tem cura, que existem ex-homossexuais, mas eu já vi que isso também é mentira. Eu acho que o desejo sexual da pessoa é reprimido pela religião, mas ele não é curado, porque a pessoa nasce homossexual, ela não se torna homossexual. Então, a ideia de que se os teus filhos conviverem com homossexuais, irão tornar-se homossexuais, não funciona? Não funciona. Isso já é um pouco provado pela ciência, já que pode ser um pouco genético, ainda não é 100% de certeza. Mas o meio não influencia uma pessoa ser homossexual. Ela nasce homossexual, ela nasce hétero. Então, se ela nasce, também não pode ser uma doença, porque não tem cura. Então, ela nasceu, ela vai se tornar pro resto da vida. Então, acredito isso, que o homossexualismo, por exemplo, pais homossexuais terem um filho não vão determinar se ele vai ser homossexual ou não. Por isso que eu sou totalmente a favor da adoção. E o homossexualismo também não tem cura. Ele é algo que nasce contigo, morre contigo. Ele pode ser reprimido por uma sociedade religiosa, mas ele não há cura para isso. Porque também não é uma doença, no meu ponto de vista. Era necessário termos a opinião de alguém que não seja homossexual para que nos pudesse transmitir a informação do outro lado da situação em relação ao que, de facto, as pessoas que não são homossexuais pensam em relação a este tema que, de facto, é tabu para alguns e é já um assunto livre, um assunto aberto para muita gente. Tenho comigo aqui uma convidada que irá falar-nos sobre esta temática do ponto de vista de quem não é homossexual. Fique atento. Se alguém dizer-te que ninguém nasce homossexual, para ti essa afirmação é falsa ou verdadeira? Na minha opinião,
acho que nascem sim homossexual, tanto que tenho amigos, tenho pessoas na família que são homossexuais e tentaram para agradar a mãe, outro para agradar a família, amigos, com vergonha do julgamento dos amigos, tentaram ser héteros. Tenho inclusive amigos que já chegaram a ser casados para tentar mudar aquilo na cabeça, mas a pessoa não consegue. Na minha opinião, a pessoa nasce sim homossexual. Se tivesses na tua família ou no teu grupo de amigos alguém que fosse homossexual e não conseguisse assumir-se com medo de preconceito, qual devia ser a sua dica em relação a essa pessoa? Bom, a minha dica seria a pessoa ser forte e lutar para ser feliz. Acho que a pessoa tem que ser feliz. Não adianta a pessoa agradar os outros ao redor e ela mesma está mal com aquilo, sabe? Eu acho que a pessoa tem que assumir aquilo que é e ser feliz. Creio que as pessoas ao redor que realmente gostam respeitam o que o outro é. Minha opinião é essa. Acho que a pessoa tem que se assumir, tem que ser aquilo que é. Independentemente do que os familiares, os amigos irão pensar. Claro, independentemente, porque um pai e uma mãe acontecem de ter alguns que não aceitam a princípio, mas depois acabam por aceitar, porque vê que o filho e a filha é feliz assim. Então, eu principalmente, se eu ter filhos, não tenho, mas se fosse o meu caso, de ter um filho homossexual, eu aceitaria, porque eu acho que uma mãe é feliz vendo seu filho feliz. Eu não ficaria feliz de ver o meu filho casado com um hétero para tentar me agradar e ele tá sofrendo com aquilo. E pronto, sei que também há pessoas que, por exemplo, são preconceituosas por não conhecerem nada sobre este mundo. A estas pessoas, tens alguma coisa a dizer? Há preconceituosos que, ponto, são porque não sabem nada. Até quem diga mesmo que seja uma doença, por exemplo, e que tenha cura. Portanto, o que tens a dizer em relação a essas pessoas que nada sabem em relação à homossexualidade e por isso têm comportamentos agressivos a estas pessoas? Olha, eu sou contra pessoas que são agressivas ou que dizem ser uma doença. Eu não consigo entender a ignorância dessas pessoas. Eu não consigo entender. Sempre fui uma pessoa muito compreensível a tudo. Então, quando chega, eu já ouvi isso, sim. Já ouvi pessoas falar que não suporta ficar perto de quem seja homossexual. E, bom, eu não consigo entender o raciocínio dessas pessoas. Porque eu acho que temos que respeitar o próximo. Assim também como eu sou contra quando falam que o homossexual não deve beijar em público. Eu sou contra, eu não sou homossexual, mas eu sou contra. Porque se um hétero pode beijar, por que um homossexual não pode? Tem o mesmo direito, são seres humanos como a todos. Bom, eu não tenho preconceito nenhum mesmo, então eu não consigo entender. Acho que quando diz que homossexual não pode beijar em público é porque as pessoas pensam ainda, as pessoas pensam, e naturalmente cada um tem seu direito de pensar o que lhe vem à mente, que a homossexualidade é transmissível. Quem vê homens aos beijos ou mulheres aos beijos pode sentir também vontade de experimentar. Será isso ou não? Bom, eu creio que seja isso sim, mas isso é ignorância da pessoa. Porque se a homossexualidade fosse transmissível, eu já não seria hétero, porque eu convivo com muitos homossexuais mesmo ao meu redor. A maior parte dos meus amigos são homossexuais e isso eu acho uma mesmo ignorância da pessoa achar que a homossexualidade pode ser transmissível. Mas realmente, creio que seja isso. Eles acham que podem influenciar uma criança hétero ver um casal de gays, mas na minha opinião isso não influencia em nada. Então, para ultrapassar esse problema de preconceito e não só, o que achas que a sociedade em geral
e mesmo os próprios homossexuais deviam fazer? Bom, é complicado. Acho que isso eles já estão fazendo. Sempre tem aquelas pessoas que lutam pelo seu direito. Mas acho que o ideal seria mesmo todas aquelas pessoas que não têm a capacidade de enfrentar a família, enfrentar os colegas, realmente se assumir. Mas acho, na minha opinião, isso eles já fazem. Sempre tem aquelas manifestações LGBT. E, bom, a maior parte dos LGBTs são muito mais educados do que muitos héteros arrogantes. Então, bom, eu acho que tudo que pode ser feito eles já estão fazendo, lutar por seus direitos. Pela minha convivência com o público homossexual, eu tenho a dizer que são pessoas muito espontâneas. Eu gosto do público homossexual. São pessoas muito amáveis, respeitadoras e muito espontâneos. Eu acho eles muito mais espontâneos que o héteros. O que eles chegam, se eles têm que te elogiar, eles te elogiam. Se eles precisam te criticar, eles criticam. E isso é o geral dos homossexuais. Eu admiro muito isso. Eu acho que eles têm uma criatividade enorme e são muito espontâneos. Agora, quanto ao público preconceituoso, bom, o que eu tenho a te dizer, eu respeito o homossexual e respeito também os preconceituosos, mas o que eu tenho a dizer, eu acho, na minha opinião, que eles deveriam respeitar, porque muitos não respeitam. Tem pessoas que chegam a agredir o outro na rua por isso. Eu acho que essas pessoas deveriam colocar mais a consciência, apesar neste momento, porque poderiam, e se fosse a mãe deles, e se fosse o filho, entende? Acho que temos que colocar no lugar do outro. Não sou eu, mas poderia ser. Sou africano, sou angolano e lá tem que dizer, tem que assumir que tanto muito preconceito em relação aos homossexuais. Aliás, tem muito bullying também, muito Sim. bullying em relação a essas pessoas. E tu analisando, né, as duas sociedades, Portugal e Brasil. Isso eu sempre comento com os meus amigos. No Brasil, o preconceito e o bullying é maior que em Portugal. Em Portugal, a aceitação é maior, nem tanta aceitação, talvez seja segurança. E no Brasil, o preconceito é enorme, é gigante. Olá, boa noite, como é que te chamas? Meu nome é Leonardo. Olá, Leonardo. Tá percebendo de que na tua família ou no teu grupo de amigos tenha alguém que tenha comportamentos de homossexual, tu percebeste disso, mas essa pessoa não consegue afirmar-se, não consegue vir a público ou à família dizer que ela é. Portanto, o que tu dirias a essa pessoa? Qual devia ser a tua dica em relação a essa pessoa? O que eu posso dizer é tentar passar o máximo de tranquilidade para que ela venha se assumir, né? Eu acho que isso cada um tem o direito de ser o que quiser, tá? Mas eu tentaria passar a tranquilidade, até porque se estivesse na minha família a gente ia amar do mesmo jeito, a gente ia respeitar do mesmo jeito, e é para isso que a gente veio para a Terra, né? Para amar uns aos outros. E é isso. Portanto, há quem diga que ninguém nasce homossexual. Para ti essa afirmação é verdadeira ou falsa? É falso. É falsa. Tu achas que as pessoas nascem já homossexuais? Acho que já nascem homossexual, acho que já vem isso de berço, né? Então as crianças já vêm com isso e muitas das vezes os pais já percebem, né, quando criança, mas aí vai da família tomar uma atitude ou não. Boa, então, obrigado. Obrigado. Olá, boa noite. Estou a falar com Felipe. Felipe. Diga-nos, Felipe, quando é que te percebeste que de facto eras homossexual? Na verdade, as pessoas hoje em dia falam assim, questão de escolha. Inclusive já me perguntaram por que você escolheu ser gay. Então, assim, a explicação que eu tenho é, a pessoa não escolhe ser gay, ela já nasce. Eu, particularmente, eu tenho uma política que é o seguinte, a partir do momento que a pessoa é gerada no ventre da mãe, ocorre uma mutação, enfim, resumindo, não é questão de escolha, a pessoa já nasce homossexual, já sabe o que ela quer pro futuro dela e não tem outra explicação para isso. E quando te percebeste que eras de facto homossexual, qual foi a tua reação? Tu aceitaste, negaste? Na verdade, desde os 6 anos, 5 anos que eu tenho uma lembrança, eu já me identificava. Eu via novelas com homens de sunga na praia e isso me excitava de certa forma.
Então, os anos foram passando. E quando eu cheguei aos 17 anos, eu não era uma pessoa feliz. Eu era uma pessoa infeliz. E sentia que, de alguma forma, algo estava me faltando, sabe? Eu viajava com meus amigos para baladas, para cidades diferentes. E todo mundo acompanhado e eu sempre sozinho. Então isso me machucava de alguma forma. Eu já sabia que eu era gay, já sabia qual a minha opção sexual. Só que por conta de pai, de mãe, de família, eu sempre me privei de assumir, sair do armário. Então, quando chegou aos 18 anos, eu vi que isso não estava me fazendo bem para mim mesmo. E aí foi quando eu decidi sair do armário de vez e assumir para todo mundo que eu era gay. Pra uma prima, falei pra uma prima, o primeiro cara que eu tive relacionamento, tava apaixonado por ele. Falei pra uma prima e aí sucessivamente ela foi falando pra um, pra outro, enfim, todo mundo ficou sabendo. Pois era sugerir a situação. Assim, Portanto, se alguém vier te dizer que ninguém nasce homossexual, para ti essa afirmação é falsa ou verdadeira? 100%, sem sombra de dúvidas, falsa. Falsa, 100%. Eu falo por experiência própria. Eu acho, exemplo, você é hétero. Certo. Se eu falar assim agora pra você, você vai ficar com um homem ali. Você vai sentir ereção, vai sentir desejo, vontade, tesão por aquele cara, sendo que você é hétero, você não vai sentir. Então, assim, realmente, eu, na minha concepção, Felipe, não sei se outras pessoas que sejam gays pensam da mesma forma que eu, mas a pessoa já nasce sabendo o que ela gosta, o que ela quer para a vida dela. E não é uma opção. Não, o que eu tento deixar para as pessoas que me perguntam essa pergunta é que não é opção, não é simplesmente você escolher, eu quero ser gay hoje, ser hétero amanhã. Não, você já nasce com aquilo, você já sabe o que você quer. Então, durante muitos anos, algum tempo, eu tentei esconder da minha família, dos meus pais. Ficava com meninas, só que aquilo não fazia bem pra mim, eu não sentia nenhum tipo de ereção por mulher, de tesão, de atração por mulher. Realmente só por homem. Então não é questão de escolha. Eu vou ser gay hoje, amanhã eu vou ser hétero. Você já nasce com aquilo. Portanto, há quem também diga que, ponto, a homossexualidade é uma doença que tem a cura. Tem a dizer relações. Chega a ser até engraçado, porque lembra um pouco do meu país. Porque há 1 ano atrás, 2 anos, surgiu essa revolução, na política principalmente, onde acho que é deputada, ela chegou a falar isso em algumas entrevistas e tentou lançar alguns projetos onde possivelmente iria ter a cura gay. Não existe cura gay, não existe. É a mesma forma, de repente, em questão à religião. Você é evangélico, você fala, Felipe, vamos para a igreja porque é um demônio. Sim. E Deus vai te libertar disso. Você vai passar a não gostar mais de homens. Isso é impossível. Não é questão de escolha, como eu te disse. Não é questão de escolha. A pessoa já nasce sabendo o que ela quer. E chega uma hora na vida, comigo foi aos 17 anos, que eu tive coragem, porque não me fazia bem viver oprimido, escondendo para as pessoas, para a família, o que eu realmente era. Então, hora da história, não é questão de escolha. Você é aquilo. Você é aquilo. Por mais que você tenha acompanhamentos com psiquiatras, com psicólogos, ninguém vai mudar isso. Tá aqui, ó. Ninguém vai mudar. Você é gay, nasceu gay, vai ser gay. E já alguma vez tu tentaste lutar contra isso? Não foi necessariamente uma luta contra isso. Eu tentava privar pai, mãe, irmãos, tias, tios, de família, porque eu sofri um certo preconceito e eu tentava privar, de certa forma, de possivelmente assumir para essas pessoas, eu sou gay. Então eu ficava com meninas e tal, mas era algo que eu fazia para manter um status, uma paisagem, para esconder das pessoas que eu não era gay. Inclusive, já teve casos de repente eu estar com meu pai aqui agora e chegar uma prima minha, aquela menina quer ficar contigo, quer beijar tua boca. E eu, de certa forma, aceitava, porém, para privar meu pai
daquilo. Saber que, tipo, imagina eu falando pro meu pai, eu não gosto, eu não quero ficar com mulher. Então, é isso. Portanto, agora, olhando para aquelas pessoas que tu também perceberam que são homossexuais, mas não conseguem assumir-se perante a família, perante os amigos, o que tens a dizer? Que a vida, cara, a vida ela é única. Ela é única. Durante muito tempo da minha vida, durante 17 anos, eu vivi privado. Eu não era uma pessoa feliz, era uma pessoa infeliz. Eu sabia que algo estava me faltando. Eu sabia que eu gostava de homens desde o início, de homens. Sentia atração por homem, desejo por homem. E eu visava muito a questão da sociedade, meus pais, famílias, parentes, sabe? Então isso me machucava de certa forma. E quando eu cheguei aos 17 anos, que eu tive a minha experiência com homem a primeira vez, que eu realmente decidi assumir para a sociedade que eu era gay, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa depressiva. Então, assim, eu acho que o ser humano, independente de opção alheia, o que as pessoas venham falar, o que deixam de falar, a vida é única e a vida é particular. O que teu pai opina, o que tua mãe opina na tua vida não vai fazer diferença alguma. Porque a vida é única, Deus deu a vida individual para cada um cuidar da tua vida. Então você tem que fazer o que você quer, independente do que as pessoas irão pensar, isso é um problema delas. E foi o que eu fiz com a minha vida. Desde os 17 anos, sempre fui independente, sempre tive a minha vida, o trabalho, sempre me mantive. Não dependi de pai a partir dessa idade. Então, eu percebi que não tinha porquê eu ficar me escondendo da sociedade. E hoje eu confesso, sou uma pessoa 100% feliz, sou uma pessoa... Enfim, eu sou o Felipe. Eu sofri um preconceito, foi aqui em Portugal. Hoje eu tenho 28 anos, nunca em toda a minha vida tinha sofrido preconceito. Quando o senhorio, eu fui dividir um quarto com uma amiga e ele perguntou se eu era namorado dela. Eu falei, não, eu sou gay, eu gosto de mulher, de homem. Gosto de homem. E os dias passaram e ele chegou a comentar com minha amiga que se soubesse antes da minha opção sexual, não teria aceitado eu ter alugado o quarto dele. Então eu vejo assim, como pessoas frustradas, pessoas infelizes, que de certa forma têm um gay dentro de si e por algum motivo não, sei lá, não liberta, entendeu? Eu vejo assim, cara, cada um tem tua vida, todo mundo é independente, eu não dependo de ninguém pra nada. Eu nunca me importei com a opção, com o que as pessoas falam, deixam de falar. Tenho uma vida independente. Tua opinião não vai mudar em nada em minha vida. Se de repente você falar, eu não vou ser amigo do Felipe porque ele é gay. Desculpa a palavra. Problema seu. Foda-se, eu não tô nem aí. Eu tenho minha vida, eu sou independente, eu me mantenho sozinho, eu não dependo da tua amizade pra nada. Então assim, eu acho que quem tá nesse momento, quero assumir, não quero assumir, tenho medo de família, poxa, saia do armário, entendeu? Mostre quem realmente você é. Até porque a opinião alheia não vai influenciar na tua vida, o que você é ou deixa de ser. Eu tenho certeza, de repente, você é gay, você tá mentindo pra sociedade, não, eu sou hétero. Quando você criar a iniciativa, a coragem de falar, eu sou gay, muitas coisas vai fluir na tua vida. Tu vai ser outra pessoa, uma pessoa liberta, feliz. E é isso que importa, a vida tá aqui pra ser vivida. Independente de qual forma seja. Se você é hétero, se você é gay. E cabe a cada um respeitar a tua decisão. Respeito é o que basta, é o que importa. Qual é a sua resposta em relação à opinião da igreja, das religiões e com maior realce, a igreja católica, em relação à homossexualidade? Acho que já ouviste muita coisa a igreja dizer em relação a isso. Sim, inclusive a última lembrança que eu tenho a respeito da igreja católica é que o Papa, não sei o nome, Francisco, uma matéria que ele deu, uma entrevista, que um jornalista chegou a perguntar para ele o que ele achava a respeito da homossexualidade. E o que ele fala é o seguinte, não foi nessas palavras, que a pessoa tem que seguir o que ela quer, independente qual seja a opção sexual dela. Deus
Deus é onipoente, onipotente, é para todos, é para mim, é para você, independente de qual seja a religião. E eu já cheguei a frequentar a igreja católica, evangélica, mesmo sendo homossexual, eu cheguei a frequentar. E o que realmente prevaleceu é o que há dentro de mim. Eu creio em um único Deus, o Deus de Israel, que criou eu, criou você, Adão, Eva e etc. E Deus é amor, independente de qualquer coisa. O fato de você ser evangélico, católico, você chegar em mim e falar é coisa do demônio, é coisa do capeta, é uma opinião sua. Eu tenho a minha concepção, eu tenho a minha opinião, ninguém vai mudar isso. Tenho muita fé em Deus, creio muito em Deus, e Ele sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro. E Ele sabia que eu seria uma pessoa que gostaria de homem, e por quê? Ele não tentou mudar, já que isso não é certo aos olhos dele. Tu nunca te questionaste, tipo, por que eu gosto de homens, não gosto de mulheres? Nunca questionei. Como eu te disse, no meu ponto de vista, eu vejo isso como genético. A pessoa não é uma opção, não é uma escolha, a pessoa nasce com isso. E Deus sabe de tudo, desde o ventre da tua mãe, passado, presente e futuro. Então, eu, francamente, particularmente, eu nunca questionei a respeito disso. Ah, gosto de homem, gosto de mulher. Não, gosto de homem, sempre gostei de homem. Então, é o que eu penso. O que as pessoas pensam, problemas delas, porque não vai acrescentar nada em minha vida. Nada, não vai mudar nada, uma vírgula sequer. Muito obrigado por terem aceito o meu pedido a esta entrevista. Tenho certeza absoluta de que eu estou esclarecido sobre essas questões e também o meu convidado, o meu telespectador também está esclarecido. E muito obrigado. Eu gostava de dizer ao meu telespectador que qualquer dúvida ou comentário pode deixar em comentários para o espionagem que meus convidados poderão ver o vídeo e se calhar responder algumas questões que irão surgir. Muito obrigado. Nada. Para terminar, como pudeste observar, portanto, eu tinha muito gosto em poder apresentar aqui mais depoimentos em relação a esta temática, mas infelizmente ainda há muito preconceito em relação a este problema. Eu cá encontrei muitas jovens, muitas senhoras que poderiam, sim senhora, falar para o nosso microfone, mas que por questões ligadas à preservação da própria imagem, em função do preconceito que ainda existe, muitos foram negando a prestar depoimentos à aula magna entrevista. Muitos também foram pedindo para que, de facto, os entrevistassem, mas que mas não fossem identificados. Portanto, esses sinais são, de facto, o pescar de que, de facto, ainda existe muito preconceito em relação a esta questão e que ainda muito há que se fazer e muito há que se estudar em relação às questões que eu fui cá levantando e principalmente ao tema ligado à homossexualidade. Muito obrigado por me ter acompanhado, fique ligado à aula magna entrevista, partilhe essa informação para que mais pessoas tenham acesso a esta matéria que eu acho ser de interesse comum, de interesse de todos. Siga no Instagram, no Facebook, subscreva o canal, partilhe informação para que, portanto, quanto mais estivermos imbuídos a estes temas que são hoje considerados tabus, mais a sociedade viverá de forma harmoniosa. Muito obrigado e até a próxima.